Estamos começando por dentro da Copa. É comigo, Eliel Tavares. Olha, infelizmente, o sonho do Hexa chega ao fim. Fica para 2030. A gente não queria que isso acontecesse, mas o sonho do Hexa acabou. Vai ficar para 2030 o Hexa Campeonato e a disputa. Desde 2002, que foi o último título da seleção brasileira, agora vai ficar para 28 anos depois, em 2030. O Brasil volta a disputar o hexacampeonato. Mas antes de falar da seleção brasileira, vamos falar dos jogos que terminaram a 16 avos de final. Na sexta, o Egito empatou com a Austrália por 1-1 com gol de Ashur. Rani fez um gol contra para os australianos. Nos pênaltis, o Egito acabou avançando por 4-2. Eu vi essa partida, o Egito ele fez uma boa partida, acabou vencendo a partida merecidamente. O Egito tem uma seleção razoavelmente boa, tem o Mohamed Salah, que é um grande atacante, foi um dos melhores jogadores do mundo, mas já vem de uma geração mais antiga, provavelmente é a sua última Copa e acabou avançando para as oitavas de final. E agora vamos falar da Argentina, que venceu Cabo Verde na prorrogação e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em um jogo dramático no Hard Rock Stadium, em Miami, a seleção argentina sofreu, mas garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Lionel Messi abriu o placar no primeiro tempo para os atuais campeões, mas na segunda etapa, Leroy Duarte deixou tudo igual e levou a decisão para a prorrogação após uma atuação heróica do goleiro Vozinha. Mas no tempo extra, Lisandro Martínez recolocou Albiceleste na frente, mas Sidney Cabral fez um golaço para os cabo-verdianos. O gol da classificação argentina saiu no segundo tempo da prorrogação após um desvio contra de Diney Borges após cabeceio de Christian Romero. Com o resultado, a Argentina se classifica para as oitavas de final e agora enfrenta a seleção do Egito. Cabo Verde se despede da competição de cabeça erguida após fazer história. Cabo Verde foi uma Copa histórica para Cabo Verde. Cabo Verde está de parabéns. Ela pegou Uruguai, Espanha e empatou com elas. Fez uma grande Copa do Mundo. Ela não perdeu na Copa do Mundo. Cabo Verde está de parabéns. Nos 90 minutos, Cabo Verde não foi derrotado. Cabo Verde acabou avançando para 16 avos de final. Foi muito bem na Copa. Pegou a Argentina. Deu um trabalho para a Argentina. A Argentina suou sangue para classificar, para ir para as oitavas de final. A Argentina sofreu para ir para as oitavas de final. Acabou ganhando por 3-2 na prorrogação. Mas olha, vou te falar uma coisa. Teve ajuda da arbitragem também, hein? A arbitragem ajudou muito a Argentina. Teve uma falta ali no finalzinho da partida dos 90, que era uma falta muito boa para os cabo-verdianos. Eles poderiam fazer o gol, era um cruzamento. Olha, e ali o árbitro não deu a falta, acabou a partida. Teve um lance bizarro, que ele autoriza a cobrança, mas ele não avisa, porque o goleiro ele tem que se preparar para a falta. E o goleiro de Cabo Verde não estava preparado para a batida de falta do Messi. Quase saiu o gol, mas parabéns Cabo Verde, parabéns Argentina, atual campeão do mundo, né? É uma seleção muito perigosa e passou para as oitavas de final. Agora vamos ver. Em seguida, a Suíça fez duplo golpe e deixa filho de Zidane no caminho e está nas oitavas de final. Suíça e Argélia, com uma exibição segura e muito eficiente no estádio BC Palace em Vancouver, a seleção da Suíça passou sem grandes sustos pela Argélia ao vencer por 2-0, garantindo o passaporte para as oitavas de final. O placar começou a ser construído logo no início da partida, aos 10 minutos do primeiro tempo. Johan Nanzambi fez uma excelente jogada individual pela esquerda, passou pela marcação e cruzou rasteiro para o centroavante. Brel embolou, só emburrar para o fundo da rede, vencendo o goleiro Lucas Zidane, que é filho do grande meia-campista, um craque de bola. E Lucas Zidane é filho daquele nosso carrasco, né? Zinedine Zidane. A Argélia, comandado pelo ex-técnico da própria Suíça, Vladimir Petkovic, até tentou reter a posse de bola,
mas encontrou uma defesa europeia muito organizada. Ela é conhecida, na Suíça, é conhecida como ferrolho suíço. É uma defesa muito forte. Eu lembro que na Copa de 2010, a única derrota da Espanha foi para a Suíça por 1-0. A Suíça não ficou com a bola e acabou no contra-ataque fazendo um gol. A Suíça sempre tem um histórico de defesas muito boas. E mais uma vez prova, porque agora, só que agora ela é completa, ela tem uma defesa muito boa, o meio-campo também muito bom e bons atacantes também. O balde de água fria nos argelinos veio logo no primeiro minuto da etapa final, após um rebate mal feito pela defesa africana. O ponta Dan Nidoyer aproveitou a sobra na entrada da área, bateu firme no cantinho para decretar 2-0 no placar. A Suíça ela tem uma seleção muito boa, tem jogado bem na Copa, fez um jogo fez um jogo excelente contra o Catar e perdeu nos últimos 5 minutos da partida. Ela acabou empatando com o Catar nos últimos 5 minutos. Ela estava ganhando até os 44. Ela deu muitos chutes a gol naquela partida contra o Catar, onde só ela empatou, mas ela tem uma boa seleção e tem avançado. Tem um bom goleiro, tem o Kobel, que é um bom goleiro, tem uma boa zaga, tem uma boa defesa, tem o Akanji, grande zagueiro. Eu gosto muito do Akanji, é um excelente zagueiro. Tem o Xhaka, que é um jogador do Borussia, do Bayer Leverkusen, grande volante, grande meio-campista. É um excelente time, a Suíça é uma excelente seleção e pode estar avançando, mas outra que também está avançando é a Colômbia, que está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sul-americana venceu Gana por 1-0 com gol de John Arias no início do primeiro tempo. Com resultado no Arrowhead Stadium, os colombianos garantiram a última vaga e agora vão enfrentar a Suíça na próxima fase. A Colômbia também é uma seleção muito boa, tem jogado muito bem a Colômbia. Os colombianos estão em ótima fase, têm feito bons jogos, é um futebol envolvente, é um futebol sul-americano, como a gente gosta de ver, como a gente relembra. Pena que o nosso Brasil vacilou, mas vamos ver Colômbia, tem a Argentina ainda, dos sul-americanos. Então a gente vai ver como é que vai ser os sul-americanos na Copa do Mundo. Olha, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar de seleção brasileira, da tragédia, da tristeza que foi ontem, pela derrota para a Noruega por 2-1. Nós vamos falar o que achamos, o que pensamos dessa derrota e como foi doída a derrota para a Noruega por 2-1, como doeu nós brasileiros, como sentimos a derrota por 2-1. Nosso futebol não é o mesmo. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Agora, você, servidor público municipal de Petrópolis, tem uma nova marca em seu cartão de convênios. O SISEP chega com força para lhe proporcionar mais vantagens e a qualidade que você já conhece. São centenas de lojas conveniadas em áreas como supermercados, moda, beleza, utilidades para o lar, açougues, sapatarias e muitos outros segmentos. É desconto em até 60 dias na folha de pagamento com um parcelamento que cabe no seu bolso. Em até 15 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. SISEP Card, agora com uma maior rede conveniada e mais vantagens para você. Troque agora o seu. Servidor público do município de Petrópolis. Esse recado é para você. Já cuidou hoje da sua saúde? O zelo e o cuidado devem ser permanentes para uma maior qualidade de vida. E pensando nisso, a AFESP apresenta soluções que fazem a diferença na vida de quem preza por saúde. Só o associado à AFESP tem facilidades como o plano de saúde da Unimed com valores exclusivos e que cabem no seu bolso. Além de plano funerário para um futuro mais tranquilo e descontos em diversas clínicas e hospitais.
Estamos falando de qualidade de vida, um assunto importante e que sempre merece a sua atenção. Se você preza pela sua saúde, consulte as condições especiais que a AFESP preparou para você. Estamos na Rua 16 de Março, número 38, Sala 3, no prédio da Adjuve, no centro de Petrópolis. Mais informações pelo número 2017-8904. AFESP, cuidando do seu maior patrimônio, a sua saúde. A gente está de volta. Vamos falar agora das oitavas de final, onde o Brasil infelizmente ficou. Mas antes de falar do Brasil, nós vamos falar da França, que sofreu, mas avançou para as quartas de final da Copa do Mundo. A seleção francesa bateu o Paraguai por 1-0 na Filadélfia, com gol de pênalti do artilheiro Kylian Mbappé no segundo tempo. Com a classificação garantida em um jogo marcado por catimba e confusão, os franceses agora se preparam para encarar a seleção de Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. E o Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo, goleando o Canadá por 3-0 em Houston, com 2 gols de Onari e 1 de Rahimi no fim do jogo. Com o resultado, os canadenses estão eliminados do Mundial em casa, enquanto a seleção marroquina agora se prepara para um duelo gigante contra a França na próxima fase. A França, para mim, hoje é o melhor futebol da Copa. A França tem a melhor seleção da Copa. O Marrocos, ele tem jogado bem, ele veio do grupo do Brasil, mas a França tem um futebol envolvente, tem o Kylian Mbappé, tem o Ousmane Dembélé, grande atacante. Os dois, Dembélé é o atual melhor jogador do mundo. Mbappé é um grande centroavante, o artilheiro da Copa, empatado com o Messi e com o Haaland com 7 gols. Então, é uma seleção perigosíssima a França. Ela tem Michael Olise, um grande atacante, tem Camavinga, tem bons meias, tem o Maignan, que é um excelente goleiro. Eu gosto muito do Mike Maignan, é um bom goleiro, tem bons laterais. A França tem, para mim, a melhor defesa, a melhor zaga é a da França. Saliba, que é um excelente zagueiro, ele marca muito bem, ele é rápido, ele é forte, ele é veloz e ele é muito bom zagueiro. E o Upamecano do lado é muito bom zagueiro. Tem outro também, tem o reserva deles, também é muito bom. O Konaté joga muita bola. O reserva dos dois é muito bom também. Então a França, ela tem o Konaté na zaga, tem o Saliba na zaga, tem o Upamecano na zaga. Então é uma zaga muito forte. É uma defesa muito forte a francesa. Tem o Koundé, que é jogador do Barcelona, lateral direito. Muito bom lateral direito. Marca muito bem. Tem o Theo Hernandes, os irmãos Hernandes ainda. Cara, eles são muito bons. É muito difícil ganhar a França. Tem bons meias, tem bons volantes. Tem em todas as posições, existem bons jogadores na França. Então é muito difícil. Para Marrocos, vai ser muito difícil ganhar a França. A favorita é a França. Pode ser que dê Marrocos? Pode. Porque é futebol e o Marrocos também tem jogado um bom futebol. Mas eu acho a favorita é a França. Já agora vamos falar do momento mais dolorido da Copa do Mundo até agora. Acabou. Talvez ele não é até agora. Só se a Argentina for campeão, eu acho que vai doer mais. Vai ser mais dolorido se a Argentina fosse campeã. Mas acabou o sonho do Hexa. Há 28 anos atrás, o Brasil era pentacampeão do mundo. E aquela seleção ficou para trás. O primeiro susto da noite veio no início, logo aos 3 minutos, quando a Noruega marca, mas só que estava impedido. Aos 9, um sopro de esperança para o Brasil. Pênalti em Matheus Cunha, só que Bruno Guimarães perde o pênalti e Nyland defende. O Brasil teve contra-ataques, mas deu a bola para a equipe europeia no fim da partida. Haaland abre o placar de cabeça e aos 89, no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, Haaland bota números finais no meio de 4 marcadores. Ele chuta cruzado e não teve chance para o Alisson. 2-0 naquele momento para a Noruega, era muito difícil
Isso aos 51 minutos do segundo tempo. O Brasil sofre um pênalti com o Casemiro. Neymar converte. Aí teve uma última bola que o Casemiro lança para a área. E o goleiro Nyland pega, quebra a bola, joga a bola lá no campo de defesa brasileiro. O árbitro apita e encerra o sonho do hexa brasileiro. O Brasil está fora da Copa, mas eu vou falar para vocês. O que me marcou nessa eliminação brasileira, doeu muito essa eliminação brasileira, foi sofrida como todas as outras, como foi, talvez não mais como 2014, porque 2014 foi algo inacreditável, algo que machucou muito e até hoje a gente não recuperou de 2014. Mas uma coisa eu vou falar, a gente perdeu identidade no futebol. O Brasil não tem a identidade, algo que não perdeu em 1950, porque a nossa identidade é o drible, a alegria, a velocidade, os passes. Então o Brasil perdeu a identidade do futebol ofensivo, de toque de bola, de posse, de avançar, de fazer os gols, de golear os adversários e ir para cima. Os adversários não temem mais o Brasil, porque o Brasil não tem mais o poder da velocidade. Faltou isso no jogo. A Noruega teve 70% de posse de bola, 65% a 70%. É um absurdo a Noruega ter 70% de posse de bola, num calor que fez 39 graus. O Brasil não usou o calor ao seu favor e acabou pagando o pato. O Brasil deveria ter ido para cima com os pontas, velozes. O Vinícius Júnior fez isso com o Ryerson. O Ryerson teve que sair no meio do segundo tempo porque estava exausto. Se o Brasil faz isso nas duas pontas, se o Brasil avança, mas o Brasil não tem laterais, não gera mais laterais. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Por que não gera mais algumas posições? O Brasil teve Roberto Carlos e Cafu, teve Marcelo na lateral, teve Daniel Alves, que foi um grande jogador, teve Maicon, grande lateral direita. O Brasil teve excelentes laterais sempre em todas as eras. O que está acontecendo com as laterais do Brasil? O que está acontecendo com os meio-campistas brasileiros? O Brasil tem Casemiro e tirando o Casemiro agora quem mais? Casemiro está com 34, 35 anos, já não joga a próxima Copa do Mundo. E agora, quem vai entrar no lugar? Bruno Guimarães é um bom volante? É um bom volante, mas não pode ser ele que vai definir a bater pênalti. Não pode ser um cara como um volante. Ainda o que mais me surpreendeu, o técnico escolheu um cara que bateu 3, 4 pênaltis na vida. O Vinícius Júnior bate 10, 15 pênaltis por temporada. Bateu pênalti. Quem deveria ter batido pênalti ontem era o Vinícius Júnior ou o Matheus Cunha, alguém do ataque ou do meio campo para bater a penalidade. Se perdesse, perdeu. É do jogo. Mas não poderia botar na mão de um volante a bater o pênalti. Outro que poderia ter batido, pelo menos é experiente para bater e bate bem pênalti, é o Casemiro. Não o Bruno Guimarães. O Casemiro bateu na Copa de 22 e bateu muito bem aquele pênalti em 22. Não era para o Bruno Guimarães ter batido aquele pênalti. O Brasil, quando o Neymar entrou, acabou melhorando um pouquinho na condução de jogo, na distribuição de jogo. Mas ali também não era para botar o Danilo. Ele tira o meio campo, bota o Danilo, ele tira o Ryan, coloca o Danilo, puxa o Endrick para a ponta direita. O Endrick não é um ponta, ele é um atacante, e o Endrick não faz a volta na marcação. Ali a Noruega aproveitou o segundo gol, sai na jogada ali, na ponta direita, onde o Endrick ficou, porque o Endrick não volta tanto, o Endrick não tem a volta. Ele coloca o Neymar no centroavante, como se falso 9, ele bota o Danilo no meio campo, algo que eu também não faria. Eu botaria o Neymar no meio campo, falaria: Vini, volta mais, eu preciso que tu volte mais. Endrick, continue de atacante. E colocaria no lugar do Ryan o Luiz Henrique. O único que não voltaria era o Neymar. O Endrick voltaria mais pelo meio, porque pelo meio ainda tem os dois volantes e tem como dar cobertura. O Endrick voltaria pelo menos até o meio campo e o Neymar era o único que ficaria sem voltar. Não, ele foi, colocou o Danilo e deixou a lateral direita avançada. Foi ali que deu o problema, que saiu o segundo gol, o gol que praticamente selou a vaga para a Noruega.
O Haaland é um atacante letal. Para mim, um dos maiores, um grande centroavante. Ele teve 3 chances no jogo, fez 2 gols e acabou selando a vitória norueguesa. Mas eu acho que o que falta principalmente para o nosso futebol hoje é identidade futebolística. Nós perdemos a identidade, nós não jogamos como europeus, nós não temos a força de um europeu, nós somos diferentes do europeu, então a gente não pode tentar imitar o europeu. A gente tem que jogar o nosso futebol. Nosso futebol sempre foi drible, ofensividade, velocidade, passe, toque de bola, envolvente. O Brasil não envolve mais. E a Espanha aprendeu a envolver. O que a gente fazia era o tic-tac, o toca-me-voe, como os argentinos dizem. O Brasil não faz mais. O Brasil não tem 1 contra 1. O único que é o diferente é o Vinícius Júnior, que foi dentro dos adversários. O resto não foi. O Ryan também foi. Mas o Brasil falta muita coisa para ser igual. E não é igual a de 98, a de 2002, 94. Eu vi a seleção de 98, eu vi a seleção de 94, eu tinha 2 anos. 98 eu sofri muito, eu tinha 6 anos. 2002 eu já tinha 10 anos. E aí, dali, nosso futebol foi só piorando e parou de jogar a bola. E agora nós vamos para a história da Copa. A Copa, olha que ironia. A Copa que marcou o fim da identidade daquela geração, porque o Brasil perdeu a identidade em 1950 futebolística, só recuperou em 1958, quando surgiu Pelé e Garrincha, que foram jogadores excelentes. Ali teve muitas coisas ali. O Brasil sofreu muito, como está sofrendo desde 2014. A gente já está em 26. São 12 anos sofrendo. Ali foram 2 Copas sofrendo. Foi 54, foi uma Copa sofrendo. Em 58 surgiu Pelé e Garrincha e aquela geração maravilhosa. Tinha o Didi, tinha grandes jogadores. Gilmar, tinha excelentes jogadores. Acabou sendo campeão mundial em 58. Mas agora vamos falar do Maracanaço. Talvez, não sei se o 7-1 foi pior do que o Maracanaço. Eu acho que sim, o 7-1. Acho que aquela geração, se pega os 200 mil que estavam no Maracanã naquela tarde, se vê o 7-1, ia chorar muito. Porque foi difícil para eles e o 7-1 foi muito difícil para a gente. Olha, em 2016, o Brasil tinha um time fabuloso. Agora vamos falar. Após a eliminação, o Brasil tinha um time fabuloso. Tinha o lendário goleiro Barbosa. O Brasil foi sede porque em 1938, em 1938 teve a Copa do Mundo na França. 42 e 46 não teve Copa. Em 1939 a 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. A Europa estava destruída e não tinha condições de abrigar um Mundial. O Brasil foi escolhido como país sede e sediou a Copa do Mundo. O Brasil tinha um time fabuloso, tinha o lendário goleiro Barbosa do Vasco da Gama, campeão sul-americano em 1946, conhecido como Expresso da Vitória. Barbosa era um excelente goleiro, foi um goleiro lendário para mim, foi um grande goleiro brasileiro, mas a favorita seleção era a Inglaterra, que perdeu para os Estados Unidos por 1-0. Foi uma zebra, pois os americanos eram amadores. Os americanos tinham jogadores que não jogavam futebol profissionalmente, eles tinham outras profissões. O Brasil foi para um quadrangular final, ele passou pela fase de grupos, ele foi para um quadrangular final, goleou a Suécia por 7-1 e goleou a Espanha por 6-1. Ela foi para a final porque cada vitória valia 2 pontos. Naquela época, o Brasil vencia 2 pontos, não era 3 como hoje. Já o Uruguai empatou com a Espanha em 2-2 e venceu a Suécia por 3-2. Chegando à partida decisiva com o Brasil, 1 ponto atrás. À época, o vencedor fazia 2 pontos. 16 de julho de 1950. O discurso de já ganhou estava feito. O prefeito do Rio de Janeiro, na época, Ângelo Mendes de Moraes, discursou no microfone do Maracanã, antes da partida, dizendo: vós brasileiros que eu considero vencedores do campeonato, vós que já saúdo como campeões. Concentração também foi caótica. A preparação em São Januário virou um comício. Políticos, torcedores e curiosos entravam a todo momento para tirar fotos e fazer discursos
quebrando o foco dos atletas. Discos e músicas, marchinhas de carnaval celebrando o título inédito já haviam sido gravados, estavam prontos para tocar nas rádios. O Brasil entra em campo nesse clima de carnaval, em que 200 mil pessoas estavam no Maracanã. O Brasil abre o placar aos 2 minutos, dando prosseguimento à festa. O carnaval já estava preparado, só com um gol de Friaça. Só que um carnaval era fora de época, que era em julho, né? O nosso é em fevereiro, março ali. Só que na época, como era 1950, o Brasil sediando a Copa do Mundo em casa, ganhando seu primeiro título. O carnaval era fora de época em julho. Teve o carnaval em fevereiro, março e ia ter um em julho. Só que o carnaval virou velório. Aos 21 do segundo tempo, o Schiaffino empatou. Aos 34 do segundo tempo, Didia faz o gol do título uruguaio. O culpado à época foi considerado o goleiro Barbosa, ao qual não teve culpa. Ele sofreu durante muitos anos esse fardo, porque o Brasil foi da euforia do já ganhou para o luto da derrota. O Brasil perdeu sua identidade naquele dia, assim como perdeu em 2014. Porém, o Brasil achou sua identidade em 1958. Porém, a de 2014 ainda não se achou a identidade. Até hoje, o nosso futebol é alegre, drible, velocidade e posse de bola. Algo que precisamos recuperar. As 2 Copas que jogamos em casa deixaram feridas que nunca foram cicatrizadas. Mas dessa vez, a geração de 1950 foi inesentada diante do 7-1 para a Alemanha. Pelo menos em 2014, ninguém foi tão ferido quanto foi o goleiro Barbosa. O goleiro Barbosa, ele dizia em entrevistas recentes, ele morreu em 2002, nos anos 2000, ele falava que um crime o maior pena no Brasil era 30 anos, e ele pegou prisão perpétua. Porque muitas vezes, ele falou que entrou em um mercado uma vez, a mulher virou para ele e falou assim: tá vendo aquele homem ali, filho? Aquele homem fez o Brasil chorar em 1950. E o Barbosa, ele foi muito humilhado, foi um grande goleiro. E se você viu o lance, se você tiver a oportunidade de ver o lance, ele não falhou naquele lance. A bola vem rápida, o Didia, ele normalmente quando o atacante, o ponta entra, ele entra batendo para a lateral, ele entra batendo cruzado. O Didia bate errado, só que ele acerta. O Barbosa antecipa o movimento, só que ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, ela ainda bate no braço dele, que ele era um excelente goleiro. Ele tinha reflexos muito rápidos. Ele era um grande goleiro, só que não deu tempo. Ele não conseguiu voltar. O Brasil perdeu o jogo por 2-1. Ele foi funcionário do Maracanã depois. Tem muitas histórias do Barbosa, muitas histórias assim, em que ele sofreu muito durante a vida por conta de 1950. Imagina o quanto ele não pensou naquele gol do Didia, quanto foi difícil para aquela seleção. E depois o 7-1, naquele tempo, tempos depois, os times queriam jogar como europeus, assim como é hoje, eles quiseram jogar como europeus. Em 54 tentaram jogar como europeus, 58 Pelé e Garrincha resolveram peitar, falou: nós não vamos jogar como europeus, nosso futebol é drible, se a gente jogar como europeu, a gente perde a Copa do Mundo. E jogaram como brasileiros e ganharam a Copa de 58. Se o Brasil voltar a jogar como o Brasil, ele ganha a Copa do Mundo. Se o Brasil voltar para o drible, para a velocidade, para toque de bola, para esmagar o adversário, ele volta a ganhar a Copa do Mundo. Mas o Brasil tem que querer ir para cima do adversário, querer esmagar o adversário o tempo todo, e ir para cima, ter 70% de posse de bola, 65% de posse de bola, chutar 30 vezes no gol, até o goleiro adversário não aguentar mais e levar o gol. O Brasil não, o Brasil ataca pouco. O Brasil agora quer contra-atacar. O Brasil nunca foi futebol reativo. Hoje a gente tem bons zagueiros, forme zagueiros rápidos, como a França tem zagueiros rápidos, como Saliba e Upamecano, como outros zagueiros. O Brasil precisa de velocidade, mas o Brasil também precisa ir para cima dos adversários, esmagar o adversário, botar o adversário encurralado na trincheira e fazer os gols. E o Brasil não faz mais isso. O Brasil joga reativamente desde 2002. Aquela seleção de 2002 ia para cima. Tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Rivaldo, tinha Ronaldo.
Perdemos a identidade em 2014, quando tomamos aquela surra para a Alemanha. A Alemanha aprendeu a jogar futebol. O Brasil hoje desaprendeu. E cada Copa do Mundo tem sido pior. A gente está desevoluindo. O Brasil não tem uma evolução. O Brasil, que era para aprender a lição em 2014, o que a Alemanha fez para ganhar da gente? Não aprendemos a lição. 18 veio a Bélgica. Não aprendemos a lição para a melhor geração belga. 22 veio a Croácia, a melhor geração croata, que já encerrou nessa Copa, quando caiu para Portugal. E agora tivemos uma lição em 2026, a Noruega, a melhor geração da Noruega. Só que o que a gente vai aprender com essa lição? O Brasil dá posse de bola para a Noruega tinha 2 jogadores bons, 2 jogadores de Premier League, Erling Haaland e Odegaard. O resto não é jogadores excelentes. E a gente está chegando mais um fim de programa, que a gente falou da seleção, muito triste, mas a gente vai continuar aqui no programa Por Dentro da Copa, toda sexta-feira, e vamos falar dos outros jogos. Até o final da Copa a gente está aqui. Até a próxima e a gente volta na sexta-feira.